Olá, boa noite e estamos de volta para a nossa última apresentação, última palestra, último convidado do nosso circuito de atividades de palestra para essa semana da Computing Together. E hoje a gente está com o Carlos Rios. Carlos Rios, que é CTO do URB. Eu falava da URB, aí o Victor me corrigiu lá, falou: Ó, não, muda esse negócio que isso aí tá errado. Boa noite, Carlos. É um prazer ter você com a gente essa semana. Boa noite, pessoal. Prazer, acho que meio de participar dessa semana, assim, talvez acho que responsabilidade de fechar, né? Acho que eu não sabia que eu ia fechar esse evento, mas é legal, é sempre bom estar participando disso, trocar ideia com todo mundo, né? Falar um pouco do que a gente faz aqui dentro, né? Grande responsabilidade, horário nobre. E o Carlos vai falar para a gente sobre o desafio do caminho da internacionalização de microserviços. É um desafio também? Eu inseri isso no meu folhetim. Não sei, é um desafio? Cara, é muita aventura, assim. Acho que o que a gente descobriu, que a gente passou, a gente entendeu isso, que é uma aventura, porque é muito sistema diferente, né? E você tem que mapear tudo, passar por todos os pontos, garantir que está tudo funcionando, todo mundo falando várias línguas, todo mundo fazendo contas de maneiras diferentes. Então, acho que essa que é a aventura, né? Pra Bom, garantir que isso funcione. bom, a gente vai ter uma palhinha mais ou menos de como foi isso então. Carlos, é com você. Beleza. Vocês já estão vendo? Legal. Não, pessoal, acho que até para entrar nesse primeiro. Isso foi uma coisa que foi interessante para todo mundo que já estava aqui com a gente no início, que não conhecia. A sigla I18N, que a gente ouve muito, I18N, I18N, e acho que é legal até para embarcar. Assim, que, basicamente, isso significa que é internacionalização, e em inglês tem 18 letras no meio de internacionalização. E tem esse conceito, que é o I18N, o L10N, que é a localização, vem do localization. E hoje em dia tem até o pessoal já criou, que é o globalization, que é, se não me engano, acho que é G12N, G13N, acho que é um conceito. E para montar essa apresentação, eu nunca tinha tido essa curiosidade. Eu descobri que começou a usar esse termo em 1985. Começou a Apple e a DSC começaram a usar isso lá. É mais em título de curiosidade mesmo. E acho que a agenda tende a ser curta. A ideia não é entrar muito técnico. Eu acho que durante a apresentação vão começar a vir mais dúvidas técnicas. Acho que no final a gente consegue falar, assim. Mas também para não ficar um tema muito chato. A gente vai passar, tipo, como é que a gente encontrou, qual foi o codinome que a gente usou aqui dentro, por que desse codinome. Vamos falar um pouco de como é que foi o cenário, como é que estava a tecnologia antes de a gente entrar nesse processo, como é que foi a mudança realmente do ecossistema para ele se tornar internacional, e depois falar um pouco do resultado dos aprendizados que a gente encontrou no caminho, assim, porque é muito legal falar do que é a parte técnica, mas também do desdobramento de equipes, do processo de trabalho, de como é que isso funciona depois da caminhada, assim. O codinome do projeto que a gente escolheu foi o Macedônia, muito por conta do Alexandre o Grande, que é uma figura que, falando por a história, que ele enfrentou esse desafio que foi expandir o território dele, que acho que trouxe muito nossa realidade, que seria isso. Ele era um território pequeno, ele não conhecia como é que ia ser esse processo da expansão do território. Tem história que ele chegou em um determinado ponto, ele começou a ver chuva, ele nunca tinha visto chuva na vida. E ele encarou isso, ele começou a ficar preocupado, o que está acontecendo, como é que é isso? Que foi esse processo de caminhar aos poucos, virar o Alexandre o Grande no final do processo, e como é que foi levar isso com a equipe inteira, né? Com o exército inteiro. Então a gente escolheu esse Marte para a gente, de como é que seria se a gente conseguiria trazer esse paralelo para a gente, assim. E o projeto foi muito mais do que engenharia, do que tecnologia.
foi muito... A gente envolveu todas as áreas, porque todas as áreas participaram disso. Assim. A gente envolveu jurídico, atendimento, financeiro, comercial. Todo mundo precisou respirar um pouco desse processo de engenharia, que começou muito de uma troca entre o CEO da empresa, o João, e eu, na época, de, cara, é possível? A gente consegue fazer isso? Então, tecnologia e produto foi muito... costurou todo esse processo de transformação. A gente precisou trazer junto todas as áreas da empresa. Assim. Agora, falando um pouco do cenário que a gente tinha antes desse movimento. A gente já tinha uma arquitetura em microserviços. Eu acho que esse gráfico mostra um pouco como é que a gente estava na época. Quem conhece grafo vê um pouco essas ligações. Assim. A gente tem essas linhas vermelhas mostram um pouco da importância. O tamanho dos nós é a quantidade de pods que estão rodando. A gente roda em cima de Kubernetes. Então, a gente entende que esse sistema é muito grave, é muito crítico para a gente. Sistemas que são poucos críticos, a gente entende que estão mais na periferia desse grafo. E o que está no core, no centro, são os que têm mais ligações, ou seja, são os que a gente entende que são mais críticos em questão de mudança de arquitetura, integrações, que se um nó do meio começa a ter algum tipo de problema, a periferia começa a sentir, né? Porque os efeitos podem acontecer. A gente já trabalhava, né, com essa arquitetura separada por domínio de informação. Isso foi um ponto que, para a gente, acho que do decorrer, desde que a gente foi o monolito até esse desenho de microserviço, foi muito importante para a gente a definição do domínio da informação e ser xiita, ser crítico em relação a isso, para não deixar que uma outra aplicação que fosse um pouco parecida nascesse. Então, isso para a gente é muito importante. Cada serviço tem o seu banco de dados, obviamente quando precisa, né? Então, a gente não tem um banco de dados único. Então, a mudança de internacionalização, fazer sistemas falarem outras línguas, a gente tinha que olhar para cada banco de dados, fazer alterações em cada banco de dados que fosse necessário. Nossos times já eram divididos por área de atuação. A gente tem um time de pacotes, tinha um time de hotéis, de pagamento, um time de landing pages, um time de busca. Hoje em dia a gente tem até mais times, mas isso era a época como a gente tinha na época, assim. Cada time tem a liberdade de ou trabalhar com Scrum ou trabalhar com Kanban. Então vai muito da realidade de cada time, assim. Tem times que até flutuam entre o Kanban e o Scrum, dependendo, cara, eu tô com muito débito técnico, então o time deixa o Scrum de lado, vai pro Kanban, mata aquilo e depois volta pro Scrum. Então tem muito esse acerto com a área de produto, assim. E a gente não tem nenhum time é dono de nenhum repositório aqui de código. A gente costuma falar que a gente é uma pequena, grande open source, assim. Porque dependendo da entrega de um time, ele precisa mexer em mais de um projeto. Então ele vai interagir com outras áreas, outros times mesmo. No máximo, o time chega, abre um pull request, pede para o time que geralmente toma conta lá, vê o Git blame, vê quem toma conta daquilo. E, cara, tá tudo certo aqui, tá certo para a gente seguir adiante. O stack de linguagens, a gente tem um pouco de Go, de JavaScript, React, Python, PHP, Kotlin, Swift, Ruby. Ruby, na verdade, a gente tem uma única aplicação que a gente ainda mantém ela, até porque a gente entendeu que não faz muito sentido, a gente não teve uma necessidade de mudar essa aplicação, ela continua viva, assim. Mas o nosso core, o nosso legado é um PHP, ele continua, ele existe até hoje, obviamente, a gente não dá mais tanta atenção para ele de coisas novas. A gente mantém. Mas tudo que é novo, a gente já tenta criar separado nesse ambiente de microserviço. Cara, ele é forte, ele já responde por um domínio, então vamos separar esse cara, ele passa a ter uma vida própria. Assim. Aí cada time, se o time tem mais proficiência em Go, provavelmente vai nascer em Go, se é mais em JavaScript, já vai nascer com Node.js, alguma coisa desse tipo. Assim. A gente entendeu que as ferramentas de terceiros, os parceiros que a gente tem, a gente nunca se preocupou que eles entendessem idiomas, entendessem localização, falassem outras moedas. Então, a gente passou por essa fase de entender, cara, que os parceiros que a gente tem atendem essa realidade nossa, porque já é difícil fazer isso dentro de casa, né? Então, conseguir transportar isso para um parceiro, que o parceiro não vai precisar criar uma nova conta, precisar replicar regras de negócio. Então, a gente passou por essa fase de análise do desafio mesmo. A gente já tinha esse processo de ter vários deploys por dia, a gente não tem
um grande deploy que acontece no. Então, pessoal, a gente já conseguiu resolver o probleminha aqui, então a gente vai continuar com a palestra do Carlos, beleza? Pessoal, acho que a gente parou por aqui, né? Acho que não teve probleminha. Eu não sei até onde realmente vocês ouviram, assim, mas a gente trabalha com esse stack das linguagens, a gente não conhecia, a gente nunca teve a necessidade de entender com os parceiros quem suportava multi-idioma, multimoeda, então a gente passou por esse desafio de fazer essa pesquisa com eles. A gente tem uma cultura de ter vários deploys por dia, então a gente não tem um deploy por dia, um deploy por semana, a gente tem tem dias que tem 10, tem dias que tem 14 deploys por dia, assim. E um desafio que ficou um pouco fora de escopo foi a gente descobrir que a gente tem 8 anos de imagens sendo geradas com os selos em cima. E isso está em cima da imagem, então você não tem como traduzir isso. Assim. Então teve até um trabalho realmente de remapear isso, de voltar atrás e mudar, e ter essa cultura de não fazer mais imagens com nada escrito em cima. E a grande verdade era essa. A gente sempre precisou ter uma aplicação que se preocupava com um país, tratava de uma moeda, falava um idioma. Então, a gente não tinha nada nos sistemas pensando, cara, qual o país que a aplicação está trabalhando, qual a moeda que está fazendo conta, né? Isso que a gente trata para o usuário final. E qual o idioma que o sistema está usando, porque sempre português real e para o Brasil. E agora falando um pouco das mudanças que a gente teve de processos para o desafio internacional. A gente demorou 300 dias, quase 300 dias fazendo esse processo. A gente tinha uma vontade, um desejo de ser... A meta original era 100 dias, que foi como está escrito, lá, trazendo um pouco lá do Alexandre Grande, que foi o processo do Alexandre Grande, esse processo em 100 dias. Mas a gente entendeu que a gente provavelmente gastou 100 dias só conversando, levantando os pontos entre si, dentro de casa, para saber, tá, agora a gente está pronto para seguir adiante. Assim. A gente fala que foi uma grande hackathon nesse processo. A gente congelou os sprints dos times, os times foram rearrumados, a gente não tinha mais um time de pacote, um time de hotel, um time de payments. Sabiamente, todas as pessoas se rearrumaram em expertise. Eu saco mais de front, eu saco mais desses sistemas. A gente foi atacando sistemas de forma única. Assim. A gente não parou para fazer um grande deploy no final de todo o processo. A gente ia terminando os sistemas, os módulos, a gente ia botando em produção, só que sempre deixando tudo desativado. Para a gente, quando fosse necessário, a gente só virava a chave e estava tudo funcionando. A gente não ter que fazer um deploy de 109 aplicações e rezar para tudo certo. Assim. E a única coisa que a gente manteve funcionando, o trabalho foi de fazer correção de bug do que já estava em produção, né? Mas a gente sempre priorizou o que era urgente e crítico e não priorizava o que era não crítico no processo. No final tem até um gráfico que mostra um pouco de como é que foi esse fluxo. Assim. A gente entendeu que a gente ia precisar criar uma aplicação que foi um site novo só para o usuário, para tratar as compras do usuário e fazer a tradução de como é que isso funciona, porque uma compra em dólar tem que ser levada de maneira diferente, até fiscalmente, né? A gente teve muita conversa com o time fiscal de pagamento, de como é que a gente ia tratar isso. Então, a gente entendeu que ia ser melhor fazer um site, uma API nova só para tratar isso do que fazer no nosso sistema legado. Acho que até em produção hoje, a gente usa ainda a URL myaccountapi.org.com. É muito ainda de como a gente nasceu desse processo de internacionalização. A gente, logo de cara, mentira, não foi logo de cara, acho que foi durante o processo de entender o que, cara, internacionalização é uma coisa, localização é outra coisa. Acho que quem mexe bastante com Linux até tem um pouco do linguajar do locale. A gente entendeu o quanto isso é importante. Por exemplo, na Europa, a Europa toda funciona com euro. Só que em países da Europa que funcionam de forma diferente. Um pedaço, por exemplo, em Portugal, o símbolo do euro fica à esquerda do valor monetário. Já na França, fica à direita. Então, dependendo da configuração, se a gente quiser ligar um site na França amanhã,
o sistema ele tem que estar preparado para isso, para a tela poder fazer essa conversão sem ter que ter nenhum retrabalho para o sistema. Então, essa parte acho que foi o maior desafio nosso. Entender o que é bloqueio, como é que funciona. A gente até conheceu a ferramenta de bloqueio do Facebook, que é impressionante. Acho que a dificuldade que eles têm em tradução para o usuário final é enorme. Assim. A gente, nesse caminho, a gente criou esse conceito de loja, que a gente internamente chama de point of sale. A gente já nasceu com o Brasil, Estados Unidos e o site global. Isso para a gente é só uma mudança de configuração. Por baixo é o mesmo sistema, é o mesmo site, não é um sistema, não é um código forcado que é adaptado, é puramente uma configuração. E por conta do cenário de microserviços, a gente entendeu que ia ser real, não funcional. A gente fazia um deploy a cada nova configuração, a cada nova aplicação, nova língua, nova moeda, tem que fazer um deploy nos sistemas. Com 109 aplicações, a gente não ia fazer 109 deploys para o negócio acontecer, porque muito provavelmente a gente não ia casar a tempo, né? Ia fazer o deploy de uma aplicação, esperar subir, a outra ia subir, ia ser um processo muito custoso. Então a gente criou um sistema, uma API nova, só para fazer essa gestão de configurações dos microserviços. Então, a maioria dos microserviços são ligados com essa aplicação nova, essa API nova, e ela rege a configuração. Que lojas estão no ar, que lojas estão ativas, que moedas estão funcionando, o site do Brasil entende que tipo de idioma, que tipo de moeda. Hoje, até no final da apresentação também tem um gráfico que mostra um pouco isso. Se a gente quiser criar uma nova loja, a gente configura esse cara, faz um deploy desse cara, e conforme o tempo do cache vai passando, os sites já começam, os sistemas, as APIs começam já a pegar essa configuração, começam a entender, eu tenho uma nova loja para apresentar. Assim. A gente criou no processo também uma API interna de tradução, para a gente não usar nenhum sistema direto na borda, direto nas aplicações, para fazer a tradução de conteúdo sob demanda, porque dependendo de como é que um acordo é feito comercialmente, a gente pode, noite para o dia, vamos ativar um novo hotel. E esse hotel pode ter conteúdo só em alemão, por exemplo. E a gente não tem alemão no sistema. Então, para a gente impedir que alguém tem que traduzir o conteúdo para esse conteúdo ir para produção, a gente tem essa API que faz essa tradução sob demanda. Aí depois, a área de negócio, se ela precisar, ela entra no admin, faz a correção dos termos que achar que faz sentido e fica tudo funcionando. Assim. A gente já tinha um pouco dessa cultura, mas a gente viu que a gente precisou criar nas bibliotecas, uma para cada linguagem que a gente suporta, para entender as configurações dos sistemas, para conseguir falar, traduzir moeda, traduzir conteúdo mesmo. E essa que é a maior parte do desafio que a gente tem. Como é que a gente, por ter várias linguagens diferentes, consegue ter um ponto central que a gente consiga, da melhor maneira, espalhar essas novas regras de negócio, né? E pensando que o usuário final, quando ele está navegando, a gente precisa entender como é que está a configuração dele na tela, no navegador dele, ou no aplicativo que seja, e apontar o conteúdo certo para ele, né? Se a pessoa está configurada porque só quer conteúdo em português, ou está no Brasil e quer ver conteúdo em português, se ele entrar no site internacional ou no site americano, a gente tem que entender isso e redirecionar ele para o URL certo. A gente entendeu que a equipe de atendimento também iria ser muito impactada, porque eles iam ter que iam começar a receber dúvidas entre os idiomas. Então foi feito também um trabalho com eles eles precisam estar prontos para isso, que tipos de ferramentas conseguem receber dúvidas e chamadas em outros idiomas. Durante o processo, a gente chancelou a mudança da URL, a gente deixou de ser hotelurbano.com para ser urb.com, e a gente entendeu, cara, vai ser muito difícil um alemão falar hotelurbano.com, um americano entender hotelurbano.com. Então, a mudança da marca foi mais para poder atender essa nova fase da gente. A gente teve que fazer as mudanças de URLs do padrão em português, que sempre foi o que a gente entendeu como funcional para a gente, para inglês, justamente para acomodar a parte de SEO, redirecionamento de usuário. O usuário que entrou no site, por exemplo, um americano que está no Brasil, quando ele entrar, ele vai provavelmente ver o site em português no Brasil. Mas se ele quiser fazer a mudança de loja, é só ele escolher isso que o sistema todo vai entender. Ele vai ser direcionado para o mesmo conteúdo que ele está, obviamente, se existir o conteúdo, mas as URL eles não vão quebrar, a gente não precisa fazer nenhuma mandracaria para ter esse tipo de conteúdo. Esse redirecionamento funcionando bem, assim.
E todos os sites passaram, acho que foi premissa zero para a gente, que todos os sistemas, todos os sites, os apps funcionassem de três maneiras possíveis. Porque ou a gente pode ter o domínio daquele país, no caso, um exemplo aqui, o rui.com.br, ou se a gente não tivesse um domínio, não conseguisse comprar, porque alguém já tem esse domínio, a gente trabalha com a ideia de um subdomínio, sempre usando o ISO Alpha 2 daquele país, né? E isso foi até um bom processo de estudo, assim. Todo esse tempo ajudou a gente a estudar mais sobre isso, entender, cara, que tipos de padrões existem, como é que o mercado trabalha com isso, alguém já teve essa dor no passado, vamos seguir padrões, assim, não vamos criar uma coisa toda na nossa cabeça. Ou então os sites funcionarem debaixo do domínio rui.com barra o ISO daquele país. Então, hoje o sistema está configurado para aceitar qualquer um desses tipos. É o que a gente entender que funcione melhor, o que se adequar melhor para SEO, e aí a gente toma essa decisão. Mas é tudo realmente independente para os sistemas. Esse aqui é um exemplo de URLs que a gente passou a aceitar. Se a pessoa está no site rui.com/hotels, ela está no site internacional, então ele pode funcionar em inglês, espanhol e em português, ele vai aceitar qualquer das moedas que tem suporte. Dólar, real, euro, libra, qualquer coisa. Está no site de compras, de buys, ou se ele está no site do Brasil, ele vai ser prefixado, ele vai ganhar uma URL /BR no final, mas as URLs tendem a ser as mesmas. A única coisa que ele fica é a configuração de só vai funcionar em inglês e só vai ter a moeda real ativa para ele. Outro exemplo, o site da Argentina vai seguir a mesma lógica. O site de Portugal também seguiria a mesma lógica. O sistema todo foi concebido para ele ser independente em relação a isso. Eu acho que agora, entrando um pouco dos resultados do que a gente viu, né? Os grandes aprendizados que a gente teve durante o processo, que as linguagens que são mais maduras, mais antigas, resolvem melhor esse tipo de coisa. Já tem mais libs prontas, então existem mais soluções prontas para esse tipo de problema, que é a localização, e não é só a tradução do conteúdo. Então, PHP tem zilhões de opções. O Go tem um pouco menos opções. E a gente tem sistemas que são todos baseados em Go. Então, foi um mais desafio. Como é que a gente faz isso? E Go não é uma linguagem que trata isso muito bem, né? Acho que talvez até por isso que a gente levou para fora dela, a gente criou um serviço para fazer tradução, conversão, para aplicações terem mais independência desse tipo de coisa. Assim. A internacionalização no back-end em aplicativos nos apps, cara, é straightforward o processo. Você sabe onde você vai fazer, você tem maior controle sobre o caminho. Já a parte de front é muito mais difícil, é muito mais selva, porque depende da configuração que o usuário está na tela dele. Se ele vai estar no celular, numa tela pequena, se vai estar num monitor com uma tela gigante, um monitor de laptop, por exemplo. E se o usuário está no Brasil, mas ele está configurado para ter o browser dele em inglês. Então, como é que funciona isso? Qual é a melhor maneira de entregar? Que tipo de conteúdo eu entrego para ele? Assim? E o que a gente entendeu foi, cara, vamos procurar. Como a gente já estava usando o stack de React, mas independente de React, o i18 Next resolve muito bem isso. A gente, no início, fez nossa primeira versão usando o i18 Next, e depois a gente foi melhorando isso com o tempo, até chegar nessa versão que a gente tem, mas o i18 Next salvou muito a nossa vida nesse processo. A gente não tem dor de cabeça de reimplementar, de aplicações diferentes vão entender coisas diferentes. Cara, se o front é em Python, se o front é em React, ou se ele é, sei lá... A gente ainda tem coisas em Babel rodando, em coisas pequenas. O 18net resolveu para todos esses cenários. Assim. A gente não teve que reinventar a roda nesse cenário. E acho que a maior dor que a gente teve, e continua tendo até hoje, é que microserviço é muito legal para a produção, resolve muitos problemas para a produção. Para o dev já é mais complicado, porque às vezes ele tem que ter todo o stack, dependendo da solução que ele precisa fazer e entregar, ele tem que ter todo o stack montado. E a gente passou a botar uma camada a mais de dificuldade nesse processo, porque as URLs que chegam para as aplicações internas não são exatamente como a borda o usuário final está vendo.
Então a gente teve que criar a gente até criou um proxy para simular como se fosse o site funcionando em outros países, para a gente poder validar os processos aqui dentro. E essas configurações vão estar no cookie do usuário, vão chegar via URL. Então a gente criou esse processo mais chato, que é, eu preciso ter mais informações para localmente a aplicação funcionar como eu esperava. Ou a gente bota um proxy em cima daquela aplicação na máquina local da pessoa, ou ela tem que saber isso. Então depende de muita conversa, assim, todo o processo. A gente, durante esse processo de 100 dias, 300 dias, na verdade, né, a gente não usou Jira, não usou Scrum, não usou Kanban, e isso custou muito tempo até a gente se entender. A solução que a gente teve foi, a gente encontrou, acho que logo no terço daquele período, foi, cara, vamos fazer uma mega daily, a gente chamou dos checkpoints, que a gente parava todo mundo envolvido, todo mundo na época devia ser umas 50 pessoas, e, cara, cada um reporta o que está acontecendo, o que está fazendo, para a gente ter uma maior visão. E isso ajudou bastante, assim. Então, acho que o grande lema que a gente pode tirar é, cara, conversa. A gente trabalha com tecnologia de informação. Então, trocar informação é muito importante, assim. Aí, falando um pouco do que a gente entendia de bugs, de resolução de bugs. No início do processo, foi 29/5/2019. A gente tinha um pouco dessa distribuição, o que era resolução de bug, o que era tarefa mesmo na internacionalização. E a gente foi muito porque a gente não criava coisas novas, né? Então, um pouco dos bugs que existem é muito entendimento de regras de negócio, né? Como a gente não tinha regras de negócios novas sendo criadas, magicamente os bugs começaram a diminuir. Então, a gente começou a focar muito mais nas features novas de internacionalização e isso foi aumentando. Teve dias que a gente não tinha nenhum bug reportado, porque não tinha nada novo, nenhuma regra de negócio nova subindo. O que a gente tinha, no final, a gente começou a entender que os bugs eram só não entendimentos das áreas que competem da empresa. Assim. No período todo o trabalho, a gente teve uma chuva de pull requests, foi mais do que o dobro do normal, assim, porque era muito trabalho e muita correção do que estava sendo criado. Que a gente criava, começava a trocar contra as áreas, falando, não, precisa mudar isso. Então a gente fazia novo pull request e esse foi um trabalho muito intenso para a gente. Os commits que a gente teve foram absurdos. A taxa de commits, porque, de novo, era muita coisa nova sendo criada e a gente não queria. A gente gosta muito de microcommit, né? Não ter um grande commit com várias coisas dentro. Então, como era muito um terreno incerto para a gente teve muito commit para. Tem um problema, vamos voltar só esse pedaço aqui. Foi uma ótima oportunidade que a gente teve de limpar muito o nosso sistema legado. A gente tirou 2,7 milhões de linhas do nosso sistema legado. Que ele continua existindo, só que ele responde por muito menos do que ele respondia quando eu entrei em 2013 na empresa. Agora, um pouco os números rápidos. Assim. A gente mexeu em 33 mil arquivos durante esse processo. A gente criou quase meio milhão de linhas novas em todos os sistemas, em todos os microserviços que a gente mexeu. E a gente tirou 3 milhões. Boa parte desses 3 milhões é o sistema legado, ou seja, a gente removeu 300 mil linhas do que a gente tinha nos outros sistemas. Comparando com aquele linha de código nova, cara, a gente produziu muita coisa. Assim. E vendo os gráficos de bug, a gente produziu muita coisa com pouco bug sendo gerado. No final, a gente saiu com 3 sites novos, né? 3 pontos de venda ativos. A gente passou a funcionar em 3 idiomas, português, inglês e espanhol. E a gente hoje está suportando 27 moedas. Mas se a gente quiser amanhã suportar, sei lá, criptomoeda também, a gente só colocar no sistema alguém que faça essa tradução, que a gente vai saber mostrar o preço em criptomoeda, se a gente quiser ter um preço hoje em moedas do jogo, sei lá, do Dungeons and Dragons, a gente vai saber fazer isso. A gente consegue fazer isso. Aliás, um dos idiomas que a gente tem para teste, obviamente o usuário final não vê esse idioma, internamente a gente tem acesso a muito mais idiomas. A gente tem um idioma que ele só existe para a gente poder testar interface, testar site, testar app. E geralmente ele pega uma palavra, ele gera caracteres diferentes numa palavra para a gente testar a elasticidade de quanto o layout aceita. Porque de repente você tem uma palavra em inglês que tem um tamanho, em português tem outro tamanho. Né? Então o estudo da interface para isso também, como é um sistema só,
é muito importante a gente entender, cara, o layout ele funciona muito bem em qualquer tamanho de palavra, e isso só funciona internamente. E agora, mostrando um pouco daquele gráfico inicial lá de cima, esse aqui é só um foco, e eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse, da API de tradução. O foco em cima dela são todos os outros sistemas, outros microserviços que estão conectados com essa nova API de tradução. E essa bola gigante que vocês veem é o sistema que tem mais pods rodando em produção. E esse é um cara que usa bastante realmente essa API de tradução. Mas acho que o mais impressionante, né, nesse sistema de arquitetura de grafo, de microserviços que a gente tem, a API que a gente criou, que tem as configurações dos pontos de venda, hoje é a API que tem mais ligação dentro da cadeia. Então, a quantidade de pontos que está ligada a ela, se a gente faz uma alteração nela, a gente sabe que todos esses sistemas que estão em paralelo vão ser impactados por ela. Aí, conforme os caches deles vão acabando, eles vão entendendo, opa, tem atualização, eu vou me comportar de maneira diferente. Basicamente isso. Acho que não queria realmente entrar muito técnico para não ser uma coisa muito massiva, chata, mas, cara, eu acho que abrir espaço realmente para a gente começar a ter perguntas sobre isso, que podem aparecer de coisas técnicas, de como é que foi o processo. Acho que é um bom momento de falar, trocar mais ideias sobre isso. Assim. Valeu, Carlos, foi bastante instrutivo. Então, a gente vai partir logo para as perguntas. A Ana Letícia perguntou: dado que vocês alocaram todos os times para esse projeto por quase um ano, por que era tão importante, em termos de negócios, que vocês fizessem a internacionalização? Eu acho que era uma vontade antiga nossa de fazer isso. Era um assunto que a gente já falava há algum tempo. Só que a gente nunca parou para fazer. Então acho que chegou num certo ponto de atrito realmente de ideias e tudo, que a gente chegou, cara, vamos parar, vamos fazer, a gente consegue fazer, é possível. A gente já tinha um cenário de sistema que facilitava um pouco isso, e tinha mais maturidade de corpo de técnico e quantidade de pessoas que poderiam ajudar nisso, né? Se a gente fizesse isso, provavelmente, sei lá, 2 anos antes, a gente não ia demorar muito mais. Até porque também a gente é muito baseado em open source, né? Então até a comunidade ajudar nesse ponto. O que está pronto no mercado? A gente provavelmente há 2 anos atrás desse período da tradução, da internacionalização, a gente não era React. Então ia ser muito mais difícil fazer tudo isso, né, nos sistemas de borda, assim. Então tem realmente um nível de maturidade que ajudou a gente. Assim. E depois desse processo, a gente teve a sorte por conta sorte, né? É ruim até falar isso, mas a gente estava pronto para a pandemia. Porque enquanto a gente viu o mundo, a pandemia vindo, chegando para o mundo, a gente conseguia mudar o foco de campanha, de marketing de Google, para, cara, tá, não vamos focar no nosso produto na Europa, porque a gente sabe que está fechando as fronteiras lá. Então, depois, quando começou a fechar aqui no Brasil e Estados Unidos, a gente conseguiu focar mais na Europa. Então, a gente teve essa facilidade de apontar o canhão para esse tipo de, conforme fosse necessário, né? Como dizem, né? A sorte é quando a competência encontra a oportunidade. Bom, eu perguntei, você disse que o desenvolvimento local sofreu impactos, mas vocês tiveram uma preocupação em minimizar o possível impacto no local? Então, a gente entende esse é um ponto que a gente foi conversado muito até com uns amigos meus do Spotify, que eles trabalham também em microserviço há muito mais tempo. Então, entender como é que empresas trabalham com isso, com microserviço, qual é a dor, como é que resolve. E acaba que cada uma resolve de maneira diferente. A gente, internamente, tem uma ferramenta que ajuda toda essa parte de containerização de Docker, como se trabalhasse num domínio normal, só que na máquina local. Só que toda a configuração de usuário, e isso depende muito do usuário, né? Então, o que a gente consegue fazer realmente a gente criou headers e processos que as aplicações internamente entendem, a gente simula esse caso do usuário. Mas o desafio é muito mais, tá, como é que eu trabalho com microserviço local? A gente criou uma camada que, tá, agora tem que ter serviço funcionando em espanhol, em inglês.
Então, eu preciso, talvez, ter uma API ligada na minha máquina de tradução, uma API ligada na minha máquina de conversão monetária. Obviamente, entendeu? Com o tempo, a gente não precisa disso, a gente consegue consumir o que está em produção. É até mais vantajoso, né? Para você não ter um trabalho local e depois, quando for para a produção, o serviço tem que fazer de novo. Então, a gente já consome alguns serviços de produção que a gente já meio que esquenta o cache, a gente já deixa aquele conteúdo meio preparado. Mas isso foi realmente com um tempo de aprendizado. Não foi uma coisa no primeiro movimento. Não, mas vai ser assim, vamos lá, a gente está acertando tudo que a gente está fazendo. Foi muita conversa, muita troca mesmo. Entendi. A Ana Letícia perguntou: houveram mudanças no jeito que os times desenvolveram as novas features depois de ter passado por esse processo? Bastante, eu acho que acaba sendo um problema de como é que você encara o desafio. O dev local, ele precisa entender que quando chega uma demanda, ele não vai fazer aquela demanda só pensando que não, eu vou resolver esse ponto e tudo bem. Talvez o impacto de uma demanda afete um outro produto, afete um outro idioma. Então tem sempre o próprio pessoa quando recebe, aí não é só o dev, né? Tem muita área de produto envolvida nisso, de entender que, cara, quando a gente faz uma coisa, não é só pensando no site no Brasil, porque quando isso for para produção, ele minimamente vai impactar os outros sites. Podem estar com um produto desligado. Tem uma configuração falando lá, não tem, por exemplo, pacote no site internacional. Mas aí existe uma certa liberdade, tá? Não preciso me preocupar tanto com isso. Mas quando é microserviço, dependendo da entrega, se a gente mexe nessas libs que foram criadas que funcionam em outras línguas, ela sim vai impactar o resto, né? Então é sempre um asterisco a mais que a gente tem que estar pensando. Cara, a mudança pode afetar outras coisas que a gente não está olhando. Que não foge daquela linha do teste, né? Porque o dev já trabalha com teste pensando, não, eu vou quebrar uma coisa que eu não estou vendo. Só que agora não é nem só quebrar. Você pode mudar, a tela pode ficar esquisita, não ficar funcional, né? Bom, outra pergunta. Vocês usam tantas linguagens mais por usar a mais adequada ao problema ou é um sintoma do sistema legado ao longo dos anos? Não, eu acho que se fosse do legado, a gente só ia ter PHP até hoje, assim, porque o nosso core é um PHP. O nosso monolito, quando eu cheguei aqui, era um PHP. Então, a adoção de linguagens diferentes foi muito para entender que, cara, linguagens diferentes, paradigmas diferentes resolvem problemas diferentes. Né? A gente vai ter linguagens que funcionam muito melhor para conversão de números, vão ter linguagens que funcionam muito melhor para conversão de strings, ou dependendo do tipo de problema, alguma linguagem que seja mais performática em questão de loop, não seja assíncrona, resolver muito melhor. Então é muito por isso, cara, o time entende o problema e vê, cara, esse tipo de linguagem não é legal, vamos pegar uma que eu sei que funciona melhor. E o time pega e atua para resolver isso. Acho que no grafo, logo no início, tem uma bola grande, essa aplicação é uma aplicação que foi feita em Python, lá atrás. E para nossa realidade, cara, funciona muito bem. Ela foi feita, ela traz o Flask. Só que conforme o passar do tempo e a gente conhecendo mais e mais o produto e recebendo mais e mais requisições, a gente entendeu, cara, o Python puro não resolve esse tipo de problema, porque é tanta requisição chegando que ele é síncrono. Não tem o que fazer. Então a gente começou a focar, a procurar libs que trabalhem de maneira assíncrona. Então a gente deixou o Flask de lado, a gente está usando hoje uma outra lib que ela é um simulacro de Flash, só que já é assíncrono. Só que independente disso, ele já tem tanta coisa baixo nível que a gente precisou fazer para ele ser mais funcional, mais rápido nesse sentido e não ser blocante, que hoje poucas pessoas do time conseguem olhar o código e ver, tá, eu sei o que está acontecendo. A gente entendeu, cara, isso passou um desafio para desenvolvimento, até para embarque de pessoas novas. E a pessoa nova chega na empresa e fala, que é isso aqui? Isso não é Python, isso aqui é uma outra coisa, eu não conhecia isso aqui. Então, esse time específico já entendeu isso e já falou, cara, é melhor fazer essas coisas em Go. Só que é muito difícil também você conversar com a área de produto e falar, não, cansei desse negócio, vai dar ruim, vamos fazer tudo em Go. Tem um processo de conversa que existe até para o negócio não parar, né? Então, que o time propôs e a gente já está implementando isso,
já está até em produção um pedaço disso. A gente começou a criar novos módulos, novas integrações em Go, conectando essa aplicação grande via gRPC com essa aplicação nova em Go, e com o tempo a gente vai portando tudo para esse novo cara em Go, até chegar a um ponto que vai ser tão menor o esforço daquele cara em Python, que a gente, beleza, eu consigo desligar o Python, agora toda a aplicação nova em Go. Então vai realmente dar a realidade do negócio, porque a gente precisa, que a gente tem, cara, isso aqui funciona muito melhor do que outra linguagem. A gente só não tem nada em Rust ainda. A gente tem alguma curiosidade de botar alguma coisa em Rust aqui dentro. Rust para assíncrono parece uma coisa bacana. Luiz Felipe, o tempo que foi levado para realizar essa internacionalização foi por uma deficiência na equipe ou pela complexidade do processo? E além disso, tipo, quando houve a internacionalização, tipo, houve um aquecimento de contratação na empresa para poder lidar com a demanda? Provavelmente, né? Sim, até porque a gente nunca tem vaga fechada, a gente sempre tem que ter vaga aberta, assim, porque eu sempre falo isso com o pessoal aqui, cara, a gente precisa de gente boa. Então, se eu preciso entender que eu preciso de alguém, eu já estou muito atrasado. Então, cara, achei que contratação é sempre um processo aberto aqui com a gente, porque é melhor a gente ter gente aqui que se acostume com o caminho, como é que a gente funciona, para quando a gente precisar de tração, a pessoa já está ali no time. Assim. Mas acho que a demora foi muito por conta de realmente entender a realidade e também que pessoas diferentes pensam de maneiras diferentes. Enquanto acho que na nossa cabeça, ou na cabeça de poucas pessoas aqui, não, é factível, a gente consegue criar isso em 100 dias, execuível em 100 dias. A conversa entre todo mundo é mais complicada, porque você precisa transmitir a informação, as pessoas, e a troca de informação com outras pessoas vão trazer novos insights que você não tem. Então foi muito mais um processo de realmente de conhecimento do desafio do que não está dando certo, vai demorar, está demorando. Se a gente tivesse dividido isso em dois momentos, não, a gente vai gastar 60 dias só de estudo, fazendo um fórum sobre isso, agora começamos a ver, com certeza a gente usa muito menos tempo. Então foi muito realmente do aprendizado das pessoas que estavam aqui dentro de, cara, precisa trocada, as pessoas vão pensar de maneira diferente. E muito provavelmente o insight de pessoas diferentes vai gerar valor ao produto, vai gerar valor ao que está sendo criado. Na verdade, o uso do Scrum favorece muito isso, né? Porque você tem uma mentalidade de pensar o problema em conjunto e trabalhar em conjunto e pensar uma ideia coletiva. Então, você sempre tem a oportunidade das pessoas se envolverem com o projeto de uma maneira muito mais, assim, digamos, pessoal, né? Tipo, o cara se dedicar ao trabalho ali dentro daquela equipe onde ele está designado. Total. Bom, então é isso. Fechamos as perguntas. Bom, eu gostaria de agradecer então ao Carlos. Carlos, muito obrigado pela presença. Deu para ver pela palestra o trabalho e o empenho que deu fazer essa internacionalização dos serviços no UB. Eu nem tinha reparado que o rebranding foi justamente motivado pela internacionalização. Eu tive a entender isso, não sei se foi exatamente o caso, mas pareceu ser. E deu para sentir muito bem o empenho que foi vocês topar, tipo, topar a internacionalização, realizar a internacionalização e conseguir lidar com todos os problemas que foram chegando a partir disso. Você conseguiu passar isso muito bem. Obrigado pelo papo, assim, e realmente acho muito do que você disse, né, de topar o desafio, porque a gente tinha uma ideia de como é que ia ser, mas no final, a gente olhando para trás, a gente viu, cara, foi totalmente diferente o processo. Então é isso, é aprendizado, troca com todo mundo, ouvir as pessoas é importante pra caramba, assim, e é isso. Acho que tecnologia de informação, a gente trabalha com troca de informação. Quanto mais a gente conseguir trocar, é melhor para todo o processo. Não ficar em silos, né? Porque o pior que a gente pode acontecer, não, eu sei que está num silo e tudo bem. Bom, então o Carlos fechou com chave de ouro o nosso circuito de palestras. A partir de amanhã nós vamos ter a maratona, então se vocês tiverem interesse, claro que tem, quero ver todo mundo aqui amanhã, vocês apareçam, a gente vai fazer a maratona amanhã a partir das 2 horas da tarde e vai ter uma outra maratona também, que já está prometendo ter umas equipes top nacional aí, que eu estou sabendo,
Infelizmente, a nossa equipe não vai poder, a equipe nossa que foi para o Nacional não vai poder participar inteiro, porque é justamente a gente que está organizando, a equipe que está organizando a final, então, infelizmente, eles não podem participar de um conjunto de perguntas que eles mesmos escolheram. Mas vai ter um monte de equipe muito competitiva e eu espero todos vocês lá. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao Carlos pela participação aqui e muito obrigado também a você que ficou com a gente até agora e até amanhã, galera. Dying to know where you came from. We're breaking open. Feel like our future's just begun. And all I know is that we lost time. If we stay right here, we could free ourselves inside. We'll stay awake forever. We'll hide